Da live da Zelma. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à live da Zelma. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Jurandir, professor de Química. Professor, inclusive, quando eu estava divulgando, né, esse convite, eu encontrei muitas pessoas que hoje são advogados que foram alunos seus, né? O senhor realmente tem uma vasta rede de ex-alunos. E nós vamos tratar de um assunto que é super importante, está na ordem do dia, é motivo de preocupação de todas as pessoas, que é exatamente a questão do retorno às aulas presenciais. No Brasil todo, isso tem sido motivo de debate, e nós resolvemos convidar o professor Jurandir pela sua experiência, né, como professor há 29 anos da rede particular, mas também porque ele é vice-presidente do Simpro, né, que é o sindicato de professores e auxiliares da administração escolar da rede particular de ensino do estado do Piauí. Então, a gente sabe que há uma diferença entre os professores da rede pública, que você tem uma negociação exclusiva, né, com o gestor, seja estadual, seja municipal, diferente da rede particular de ensino, que são as múltiplas, tem uma diferença muito grande entre as escolas, não é, professor? Então, seja bem-vindo, acho que a sua presença aqui vai certamente enriquecer esse nosso debate. Seja bem-vindo. Bom, fiquei muito feliz, Elma, pelo convite, né? Já conhecia e tem grandes amigos, né, na área da educação que estão vendo essas lives aí sua com uma perspectiva muito boa, trazendo temas realmente muito oportunos, né? Assisti às duas últimas, fiquei muito feliz pelo convite também, certo? E eu tento demonstrar sempre nessa nossa experiência, né, que a gente pode sim tentar contornar certas situações num momento de incerteza, Zé. Nós temos num momento de incerteza diante de várias coisas que pode acontecer com o retorno nessas aulas. Então, nós vamos debater. Esse debate vai ser promissor aqui para os nossos ouvintes, com certeza. Muito bem, muito bem. Lembrando, professor, deixa eu falar para as pessoas que estão nos assistindo, seus ex-alunos, né? Que você também, além do sindicato e da rede particular, também é professor de Química no canal de educação da SEDUC, né? O que agrega também uma outra... Temos uma projeção no Piauí todo, né? Projeção no Piauí todo. Muito bem. Muito bem. Professor, e vamos começar. Assim, quem está chegando agora, eu sou a Zelma, eu tenho minha formação, eu sou graduada em História pela Universidade Federal do Piauí, sou advogada, e também sou mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí. E também sou do Movimento 65, e assim, a gente está querendo, a gente construiu esse espaço, um espaço de debate das questões que interessam de perto, né, ao povo teresinense, ao povo piauiense, nessa perspectiva, né, de uma cidade mais humana, de uma cidade mais democrática, né, e posso dizer também de uma Teresina mais feliz, porque é isso que a gente quer. Professor, esse tema de ensino remoto, em que as famílias estão sendo muito exigidas de participar, né, do processo de aprendizagem do aluno, eu lembro que há de uns dois anos para cá, houve um debate, assim, até com uma relativa intensidade sobre o que se chama de homeschooling, né, que é educação em casa. Havia quem defendesse que seria a melhor forma das famílias terem esse controle. Por uma coisa inusitada, acontece a pandemia, e as famílias estão tendo que viver essa experiência, não é? E, assim, o que nos chega é que, sobretudo para as mulheres, isso está causando um acúmulo, né, de um sobretrabalho muito grande, né?
não só para os professores, mas assim para as próprias famílias. Circula muito, eu acho que todos nós já recebemos, circula alguns áudios que chegam a ser engraçados, o desespero de pais, de avós, né? Que de fato não estão acostumados a ter essa participação, digamos assim, tão ativa no processo de aprendizagem, né? Aí a primeira pergunta que eu gostaria que o senhor comentasse era o seguinte: mudou a relação, assim, o senhor avalia que mudou a relação entre pais e alunos e a própria escola durante essa pandemia? Veja bem, Zelma, olha só. Primeiro, agradecer a participação mais uma vez aqui, né? Fico feliz de estar conversando com você aqui, debatendo um tema tão importante. Veja só, são situações diferentes, Zelma. Você trabalhar uma aula remota com aluno universitário é uma coisa. Agora, quando se trata de ensino base, ensino fundamental, é outra completamente diferente. E agora eu digo o seguinte, os pais, eles não podem, né, diante dessa dificuldade, principalmente no ensino fundamental, médio, estar, por exemplo, criticando a escola, criticando o professor diante do aluno. Isso é uma coisa para debater entre adultos. Porque a partir do momento que, olha só como é que fica a cabeça desse aluno, tá? É a mesma coisa, Zelma, da gente, por exemplo, um aluno, aliás, uma pessoa está se afogando, você se juntar com ele, pode morrer junto. Se deixar lá, ela pode morrer sozinha, mas você pode chegar e ajudar. Tem várias formas de ajudar. O grande problema é que foram todos pegos de surpresa, né? E nenhum pai absolutamente vai ter um domínio completo de todo o assunto, né? Você vê o desespero dos pais aí, acompanhar principalmente crianças, né? E eu digo isso porque eu estou nessa área, como também trabalhando intensamente nessas aulas remotas. Tenho uma filha que está acompanhando também aulas remotas, inclusive as minhas aulas também, e vejo assim a aflição, né, dela, e é porque ela tem uma posição muito forte aqui em casa a respeito dessas aulas, né? Porque a gente, infelizmente, estamos tentando passar por essa tempestade, né? E vamos passar, mas é preciso se adaptar. E o grande problema também, Zelma, é que os professores, eles não estavam realmente adaptados a isso, tá? Tem muitos professores que têm essa visão muito clara das mídias, né? Mas outros não. Então, isso é um problema que nós vamos discutir mais na frente. E eu digo o seguinte, né? É preciso, numa guerra é preciso que a gente veja duas coisas, né? Eliminar o inimigo, porém, manter as vidas dos pares, né? Então, primeiro, eliminar... Preservar a vida, né? Do nosso lado. Preservar a vida, porém, eliminar o inimigo. E esse inimigo está aí, postos aí. Então, essa volta às aulas me aflige um pouco, Zelma. Me aflige porque nós não estamos ainda, né, numa situação para voltar às aulas, estou falando como sociedade, então, certo? É preciso várias coisas. Dentre elas, é preciso que haja essa comunicação das escolas com a família, certo? Com as autoridades, não só sanitárias, como as autoridades políticas, porque como é que eu posso voltar o retorno às aulas com os leitos de UTI ocupados, certo? Com o nível crescente dessa pandemia, então é preciso colocar tudo isso em xeque. E para isso, Zé, é que nós, enquanto sindicato, né, enquanto Simpro, nós já enviamos, né, os ofícios para as autoridades aí, para que a gente possa realmente participar do debate, tá? Não só as escolas, o sindicato das escolas, não só, mas também os pais devem participar, certo? Tá? Os alunos de maiores também, por exemplo, podem participar. Então, a gente é preciso compor essa conjuntura em prol de algo melhor, em prol de uma... Não sou contra o retorno, me entenda, mas eu sou a favor do retorno com segurança. Com segurança e principalmente priorizando vidas. E olha, Zelma, nós temos não estou falando só em professores, não. Estou falando em trabalhadores de educação como um todo, a comunidade escolar como um todo. E aí perpassa essa questão só de um protocolo rígido ali. Tá? Perpassa, porque aí há uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo, com toda a comunidade escolar. Né? Professor, então, assim, eu extraio da sua fala que está tendo que ter, digamos assim, uma aproximação maior
né, um envolvimento maior e que precisa ser cada vez maior de professores, dos trabalhadores da educação e dos pais também, né? O que pode ser uma, digamos assim, uma experiência positiva para o futuro, né? Porque uma das reclamações que sempre se fez, assim, é notório, é exatamente a ausência de envolvimento, né, de grande parcela dos pais, né? Agora, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta, o seguinte, porque, assim, existe esse processo de aprendizagem com a intermediação das tecnologias, que é a EAD, né, a educação à distância, né, que inclusive já era normatizada, já tem uma legislação própria e tudo. Quer dizer, mas assim, a aula remota não é EAD, é outra coisa, quer dizer, ficaria... É correto eu dizer que essa aula remota, que pegou assim os professores de uma hora para outra, sem haver possibilidade de um treinamento, ele ficaria, digamos assim, no meio termo, é uma aula presencial que não acontece de forma presencial? A gente pode dizer isso? Em sendo assim, é possível a gente mensurar o grau de eficiência? Os alunos estão aprendendo? É como eu te falei, Zelma, existem várias situações, várias situações. Uma coisa é eu estar ministrando aula para um cursinho, certo? Um aluno que já tem uma noção a respeito das mídias aí. E outra coisa é um professor ministrar aula para o ensino infantil, por exemplo, fundamental. São realidades totalmente diferentes, totalmente diferentes. E outra coisa é ministrar aula EAD para universitários. Você sabe que há uma diferença muito grande. Então, olha só, nós vamos tirar um legado dessa pandemia, né? Como você falou agora há pouco, essa aproximação da comunidade escolar com a família, isso vai ser de suma importância, tá? E eu acho que vai projetar, o futuro projeta isso aí, tá? Desse intercâmbio entre família, os pais, professores e colégio. Agora, eu vejo o seguinte, que tanto é que é uma solução tampão, essa situação nossa de aulas remotas, né? Porque acho que 90% dos professores não foram treinados para isso. Você sabe que tem toda uma didática envolvendo isso aí. Nós não fomos treinados, né? E fomos transformados em um gabinete de internet. Alguns professores, inclusive, tiveram que fazer investimentos financeiros, certo? Em multimídia, que isso é importante, e também tem que fazer parte dessa discussão, certo? Em que algumas escolas até deram suporte, Zelma. Algumas escolas deram suporte, mas na grande maioria não, tá? Simplesmente jogaram para os professores, tá? E aí era necessário, mesmo dentro da pandemia, como nós estamos aqui, de forma online, certo? Esse curso, esses treinamentos, essa perspectiva de melhorar cada vez mais, porque a didática de uma aula remota é totalmente diferente de uma aula presencial. É fato isso aí, é fato, certo? Isso é sentido não só pelos professores, lógico, também pelos alunos. E mensurar, certo? Mensurar o aproveitamento dessas aulas, certo? É muito difícil. Muito difícil, porque envolve vários aspectos, Elma. Vários aspectos são envolvidos aí, certo? A gente tenta sempre procurar, né, chamar a atenção do aluno, de forma lúdica, tudo, né? Eu me propus, inclusive, em uma dessas aulas de final de semestre, né, eu fiz uma narração de futebol envolvendo um assunto, para poder prender a atenção do aluno. Olha só o que o professor tem que fazer para prender a atenção do aluno, porque nós não estamos num ambiente presencial, tá? Mas é necessário. Durante a festa junina, nós fizemos aqui um arraial envolvendo os alunos para ver se chama mais o aluno e cativa mais o aluno, porque é uma situação difícil, Zelma. A gente nunca tinha passado por isso aí, certo? E é muito complicado essa situação, com certeza. Por isso que é um tema que abrange muitas perspectivas. Certo. Eu lembro mas os professores de química,
Eu acho, química e física, e matemática também, né? Assim, as disciplinas das exatas, eles sempre foram muito criativos, eu acho que para estimular justamente o aprendizado, né? Então, e agora mais do que nunca, estão tendo que se tornarem, assim, youtubers, digamos assim. Até porque são disciplinas temidas por um e odiadas por outro, né? Então, a gente tem que contornar essa situação, é verdade. Professor, você sabe que eu sempre gostei muito das ciências exatas, eu até achei que eu talvez fosse para... eu me sentia desafiada, entendeu? Quando eu pegava um problema, né? Mas assim, eu estou fora da média, né? A média realmente costuma não gostar muito. Professor, me diga uma coisa, e como é que está essa questão do protocolo? O senhor disse que o Simpro ele está reivindicando o direito de participar dessa discussão para a elaboração do protocolo, né? Mas, assim, o senhor, com essa sua experiência, que medidas o senhor acha assim, que seriam indispensáveis, que têm que ser contemplados num protocolo para eventual retorno das aulas presenciais? Veja bem, Zé, olha só. Sobre o protocolo, né? Existem os protocolos gerais, eu acho que deveria ser mais específico, porque cada escola também tem as suas realidades e espaços físicos diferentes. Mas já vi protocolo falando em sala de aula, em aluno, tudo, mas não vi falando ainda do professor em si, do trabalhador em educação, porque tem que fazer parte. Tem que fazer parte, sim, certo? Por isso que nós estamos reivindicando essa participação, tá? Da discussão do protocolo. Veja bem, são realidades totalmente diferentes de região para região, por isso que você não pode pegar um protocolo geral para o Brasil. Certo? Sim. A nossa realidade aqui tem que exigir um protocolo para cá, para o Piauí. E será se as escolas estão realmente adaptadas? Por quê? E outra, uma pergunta que eu me faço também. Eu sei que na primeira, digamos que a gente volte dia 22 de setembro, como está previsto, né? Pelos governadores aí. Então, veja bem, a minha dúvida, na primeira semana, Zé, você vai ver nas escolas, né? A vigilância sanitária, tudo, tal, mas a rotina depois disso aí, na segunda semana, na terceira, hoje mesmo eu fui surpreendido por uma notícia no Maranhão, né? Uma das escolas que já abriu lá as escolas particulares, e uma teve que fechar hoje, porque já deu uma incidência muito grande de contágio. Aí você imagina só, um professor, mesmo sendo um modelo híbrido, tá? Aluno em presencial e aluno online, certo? Mesmo sendo em modelo híbrido, digamos que tenham 10 turmas de 15 alunos. O professor entrar nessas 10 turmas, ele vai ter um contato com 150 alunos, certo? Sim. Além do professor, a maioria dos professores não são exclusivos de determinadas escolas, né? Circula nas outras escolas. Como é que vai ser o controle disso? É uma pergunta que eu me faço, certo? E quando tiver algum contágio dessa doença em sala de aula, como é que vai ser o procedimento? O que fazer? Vai fechar aquela escola? Vai fechar? Então, tem muita coisa para ser discutida. Então, colocar em prática, ou seja, na mesa, o protocolo já está aceito, não é bem assim. Tem várias situações que tem que ser colocado para que se avalie isso aí. Levando até para o lado do futebol, ontem teve a suspensão de um jogo, né? Porque 10 jogadores de um time deram positivo. Imagina só, no número de poucas pessoas, né? Imagina um ambiente escolar, Zé. Ambiente escolar com 1.000, 2.000, 2.000 alunos aí. Tá? Mesmo que de forma híbrida, vamos colocar que reduza bastante aí. Mas os contágios são grandes. E proibir uma criança, principalmente uma criança, vai ter o controle, tem que ter controle de pátio, de banheiro. Quer dizer, é muita coisa, tá? Para colocar em xeque, não só nos colégios particulares, mas também na escola pública também. É umas realidades totalmente diferentes, Zé. E eu me preocupo muito com isso aí, com certeza. Professor, e assim, o senhor falando aí, e eu aqui lembrando, assim, que há uma diferença muito grande entre as escolas. Nós temos escolas privadas que são, assim, maravilhosas, superestrutura, com condições de oferecer digamos assim, de cumprir um eventual protocolo de segurança
com relativa facilidade. Mas, assim, a rede particular é também formada por pequenas escolas, escolas que funcionam nos bairros, né? Quer dizer, a realidade, ela é muito dispar, né? Ela não é igual a todas as escolas. Eu estava lembrando disso, o senhor falando aí, porque, assim, eu vi uma matéria outro dia, mas, assim, eles estavam mostrando uma escola maravilhosa, uma escola, dessas escolas, assim, super elitizadas, entendeu? Mas essa não é a realidade de todas as escolas da rede particular. E também tem o seguinte, professor, eu acho que o senhor está corretíssimo, né, enquanto Simpro, enquanto sindicato, se preocupar exatamente com esses professores, né, porque, de fato, a gente pouco escuta, assim, ser externada a preocupação com esses professores. De fato, a gente pouco... E mesmo as crianças, é bem verdade que há um certo consenso de que as crianças elas seriam mais resistentes, digamos assim, a desenvolver a forma mais grave da doença. Mas, assim, não existe nenhum estudo que diga que elas não são capazes de contrair o vírus. Então, imagina, uma criança que contrai o vírus, ela é capaz de disseminar esse vírus numa sala de aula, que vai abranger também os professores. Quer dizer, e aí o professor, ao mesmo tempo em que ele tem contato com 150 alunos, por exemplo, são 150 pessoas que também têm contato com ele no caso de ele dele ter contraído, né? Então, assim, de fato, eu imagino que seja uma realidade que angustia muitos professores, principalmente porque a gente está num o quadro geral, assim, é de desemprego crescente. Então, assim, os professores, eles estão, como qualquer trabalhador, ele está trabalhando sob muita pressão do desemprego. É muito difícil para um trabalhador hoje dizer não a qualquer proposta, ainda que ele se sinta desconfortável, ou acha que está correndo risco, mas dificilmente ele vai conseguir ter a força para dizer não, né? Porque para manter o emprego realmente, né? Então, eu acho que bom que a gente tenha um sindicato, né, que possa atuar, né, professor, em defesa mesmo dessa categoria importante, né? E é verdade. Nós que fazemos o sindicato, né, dos professores e auxiliares da educação, nós estamos preocupados mesmo. Realmente, a semana passada, essa semana, nós vamos reunir para ponderar muitas coisas, situações em que tem que ser perguntado mesmo. Por exemplo, Zé, voltando para o ambiente escolar, como é que vai ser a chegada desses alunos ao colégio? A saída desses alunos. Então, por isso que tem que ter a participação da sociedade como um todo. E você foi muito feliz mesmo em colocar esse tema nessa live, né? Porque a necessidade, né? Avança muito aí a perspectiva de voltar às aulas. Então, esse debate, ele se torna muito, muito perspicaz em relação a isso, certo? E discutir as nuances de uma volta às aulas dentro de uma pandemia. E você falou muito bem, são realidades diferentes. Eu trabalho em algumas escolas que tem um departamento médico dessa escola, certo? Tem um médico que dá plantão, tem enfermeiros, tem tudo, mas tem escolas, como você comentou, mesmo sendo particulares, que passam situações aí que não tem a menor condição de contratar esses profissionais, certo? E aí, como é que fica o plano sanitário, tá? Então, é verdade, é uma preocupação muito grande. Eu te digo só, eu acompanhando nas redes sociais também, e vejo a preocupação dos pais, Elma. Olha só, há uma interrogação muito grande na cabeça do pai, né, em voltar a essas aulas. Mas, ao mesmo tempo, muitas famílias não tem nem como deixar algumas crianças em casa sozinhas, porque precisam retornar ao trabalho, como voltou aí vários setores da sociedade. Ainda tem mais esse dilema, certo? Como deixar crianças, né, menores em casa para ter a responsabilidade de ligar um computador, de tudo? Como é que vai ser o acompanhamento disso? Então, às vezes, os pais podem até se sentir obrigados em levar para o colégio em detrimento da ausência em casa por conta do trabalho deles. Muita coisa está em jogo, Zé.
Muita coisa mesmo. É uma cadeia de pressão, né? Porque, assim, se o pai e a mãe voltam ao trabalho, esse trabalho já era organizado contando que naquele turno o filho estaria na escola, né? Com certeza. Então, quer dizer, é mais E acho, professor, que o senhor levantou bem a questão de como é que esse aluno vai chegar na escola, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo uma notícia que houve esse retorno e depois houve uma grande contaminação das crianças e lá nos Estados Unidos eles identificaram que era o transporte escolar, né? Agora imagina, o nosso alunado de rede particular, todo mundo tem um transporte em casa que possa ir com transporte particular para a escola? Ou, assim, muitos alunos vão de ônibus. Então, assim, o contágio, mesmo que a escola tome todos os cuidados, ainda tem o risco, né, no percurso de casa para a escola, porque ele vai usar um transporte coletivo, por exemplo, de haver o contágio e todo aquele trabalho que está se fazendo, que está se tentando fazer numa escola, ele vai por água abaixo, justamente porque alguém já chegou contaminado, não é? De fato, é uma problemática muito grave, viu, professor? Eu imagino como vocês, assim, devem estar, assim, muito preocupados. E falando, assim, em relação aos professores, assim, agora pegando mais esse aspecto sindical, mudou muito as relações de trabalho entre dono de escola, professor? Como é que está isso, hein? Mudou muito, o que vocês Zelma. já identificaram? Pois é, e a insegurança muito grande. Por exemplo, com essa medida provisória 927, que fala justamente durante a pandemia, ela é muito inoportuna em vários aspectos. Ela não trata bem dessa questão das aulas remotas, né? E essa sobrecarga de trabalho que os professores estão tendo. Volto a lembrar, sobrecarga de trabalho mesmo. Uma aula que você ia para o colégio, que duraria 50 minutos, para essa aula ser gerada em casa, ela demora 3, 4 horas. E aí? E esse trabalho do professor? O professor agora tem jornada dupla e até mesmo tripla. Algumas situações que eu conheço, de professores amigos meus, estão gravando aulas na madrugada por conta estão se sentindo mais confortável em casa por conta de barulho das crianças, tudo mais. Olha só a que ponto chegou. Professores gravando aula na madrugada para poder postar, certo? Para as escolas. E a pendência dos professores não é só com os alunos, não, Zelma. Nós temos a situação burocrática do colégio também, tá? É preenchimento é material, envio de material, certo? É envio de notas, correção de provas dentro de uma plataforma. Quer dizer, é um dispêndio muito grande de trabalho em detrimento justamente dessa situação. Porém, em nenhum momento foi colocado a questão financeira desses professores. E muitos professores, digo mais, né? Esse estresse, essa ansiedade, eu não sei o que é essa pós-pandemia, eu não vejo como projetar essa pós-pandemia para os professores. Por isso, tá, que se volte às aulas, por exemplo, antes ou durante, vai voltar um dia, e esse acolhimento, Zelma, ele é muito importante, não é só para o aluno, não. Certo? O aluno tem que ser acolhido? Tem. A família tem que ser acolhida? Tem. Mas os professores, os trabalhadores em educação, que estão passando uma situação muito difícil, situações até familiares mesmo, tá? Pessoas que tiveram Covid e até mesmo, né, foram a óbitos. Então, olha só a cabeça de um professor desse, para tentar contornar e sanar tudo isso aí. Então, esse acolhimento, eu acho que na primeira semana de qualquer retorno de trabalho, seria uma semana completa, como esse debate nosso aqui, com pessoas profissionais para saber fazer esse acolhimento adequado à categoria, certo? Porque não é brincadeira, Zé. O que nós vimos de relatos dentro do sindicato, de professores telefonando, tudo, né? De certa forma, não podendo cobrar direto à escola por conta de vários aspectos, dentre eles o desemprego. Tem colégios fechando portas aí, para tentar contratar em janeiro. Eu não sei a que ponto isso é válido, certo? Por quê?
Porque você sabe que é um dispêndio financeiro muito grande para o colégio fazer, por exemplo, 30, 40, como alguns colégios demissões. Então, essas demissões, elas geram um custo. Será se esse custo não poderia ser espalhado até chegar a dezembro, para chegar em janeiro? Se eu estou despedindo aqui um professor e vou ter que contratar em janeiro, quer dizer, o que é que eu estou fazendo, então? Tá? Então, tem que ser relevado tudo isso aí. Então, a preocupação com a segurança no trabalho, ela também envolve a questão da segurança do emprego, Zelma. E isso cria uma dúvida muito grande. Então, os professores, muitos deles até mesmo com comorbidade, podem querer ir para a sala de aula, não por opção própria, mas a questão da segurança do emprego, infelizmente. E coloca-se em risco ele e os outros também. Não é verdade? Exatamente. Professor, deixa eu aliviar aqui um pouco esse nosso tema. Muito bem. Nós temos pessoas aqui, ex-alunos seus também, né? O Rodrigo bom. Mendes de Carvalho está dizendo que foi seu aluno no Sinopse. Que né? Bom, que bom. O Zé Carvalho está dando boa tarde para a gente, um abraço. Marciano de Brito Silva também está mandando um abraço. O Marciano é um professor, um colega professor também do canal Educação, também trabalha com a gente. Um amigo, né, que está sempre com a gente, com certeza. Então, ele entende muito mais do que qualquer um de nós do que você está falando aí, né? Certeza. Porque também está na rede, né? O Elbert Maciel está elogiando, né? Aliás, assim, eu também estou gostando muito do seu jeito, assim, né? De falar, de tratar dos temas. O professor Marcelo Amorim, que também é do sindicato, né? Seu colega e é meu amigo. Grande camarada mesmo. Esse aí já é conhecido nosso de muito tempo. Muito bem. Ele está dizendo, ele está elogiando o fato da gente chamar a atenção para as desigualdades das condições das escolas particulares de Teresina e no Estado, né? Porque a gente não pode tratar assim como se fosse um bloco de excelência em todos, né? Todas as escolas, né? A Henriqueta, ela está dizendo que o professor tem que ser um youtuber e obrigado a adquirir equipamentos para tal, né? Quer dizer, ainda tem um custo. E fala, Henriqueta, numa live uma conversa que eu tive anteriormente, ficou assim, com o professor Solimar, ficou assim registrado que as empresas, com essa história do trabalho remoto, né, do home office, as empresas estão economizando, em média, 15% nos seus custos fixos, e os profissionais estão trabalhando, estão rendendo mais, produzindo mais, até 46% do que renderiam se tivesse em sala de aula, né? E, assim, esses custos fixos que as empresas estão economizando, ele está sendo repassado para o profissional, né? No caso dos professores, o investimento em curso, em comprar equipamentos, né? Do notebook, por exemplo, né? A todos esses equipamentos para fazer. É verdade, viu? De fato, além de ser youtuber, né? Como o professor disse aqui, o Jurandir, né? Que tem que ficar para seduzir, manter o aluno. Eu fico imaginando, professor, a dificuldade que é você dar uma aula para uma criança. Porque a criança ela é muito visual, então, assim, ela não está acostumada a ficar parada na frente de uma tela, entendeu? Assim, deve ser, para você conseguir manter a atenção do aluno, é difícil, né? E também tem o Zé Carvalho, está dizendo que muito boas as intervenções do professor Jurandir, e duas coisas importantes nessa questão da antecipação das aulas: o risco de amplificação da pandemia para alunos e pais, e as condições a que será submetida a categoria, pois trabalhadores e trabalhadoras em educação. A volta das aulas pode alargar o tempo da pandemia. Eu concordo, viu, Zé Carvalho? Eu acho que a gente pode, uma atividade como essa, pode acabar obrigando toda a sociedade a ter que parar tudo de novo e ter uma outra onda de Covid. O que é que o senhor acha, professor? Você acha que esse risco é real também? Eu concordo plenamente com o Zé Carvalho, certo? Veja bem, né,
o sacrifício que nós já estamos fazendo durante essa quarentena toda aí, tá? E aí, colocar isso em xeque de uma hora para outra, tá? Como eu falei, eu não sou contra o retorno das aulas, eu sou a favor da segurança e da vida, certo? Das pessoas. Então, nesse momento, né, não sei se em setembro nós vamos estar em baixa já, não sei, tá? Não vou fazer aqui futurologia, mas é uma situação difícil, Zelma, porque, veja bem, na medida, e outra mais, né? Não só isso, né? A preocupação também é a questão, por exemplo, da insegurança que as famílias vão colocar os filhos nos colégios nesse momento. Essa insegurança, ela é muito relevante nesse momento, a gente debater essa parte aí, certo? Por quê? Porque eu não sei se eu vou me sentir bem em deixar meu filho no colégio por um longo período, tá? E é preciso que os colégios revejam, inclusive, tá? Se realmente voltarem, o tempo, até o tempo de aula, eu acho que teria que ser reduzido, tá? Fazer os intervalos diferentes, eu não sei, fazer alguma coisa nesse sentido, né? De que, até mesmo nas aulas remotas, ou alguns colégios se prepararam para isso no aspecto de redução do tempo de aula. Porque Sim. Não é justo, Zelma, você ficar como aluna, vamos supor, ficar 8 aulas seguidas de 1 hora até 8h10, certo? Assistindo aula no computador. Então, até a dinâmica da aula, ela modificou. Mas mesmo estando presencial, porém não fora da pandemia, essas aulas teriam também que ser reestruturadas, certo? Então, a preocupação Sim. dos colégios não é só a questão didática em si também, não, tá? Então, eu acho que esse retorno, ela passa por várias situações, e essas situações têm que ser colocadas na mesa para a gente discutir, tá? É como se fosse Sim. trabalhar em conjunto mesmo, como eu falei, em prol de algo melhor. Não pode ser unilateral, certo? Colocar unilateralmente, volta aos professores, volta... Não é assim. A mesma coisa, Zelma, não precisa uma autoridade dizer para você que você tem que usar máscara ao sair na rua. É uma obrigação sua como cidadão, certo? Não precisa estar isso em um decreto, não. É preciso ter essa consciência. Então, para voltar às aulas, você precisa dessa conscientização. Conscientização de toda a comunidade em função disso aí. Beleza? O professor Dalton Macambira, ele também está aqui presente na live, e ele está dizendo o seguinte: como ex-professor da rede particular de ensino, que hoje ele é professor da Universidade Federal do Piauí, né? E também diretor do Simpro, o Dalton, acho que ele foi presidente do Simpro, né? Há um tempo atrás. Foi sim, com certeza. Foi presidente do Simpro. Ele fala assim: penso que esse debate, em plena pandemia, se reveste da mais elevada importância. Aí parabeniza a mim, né, e a você, professor, pela iniciativa. Obrigada, Dalton. Amigo, Dalton Macambira é também nosso amigo de longas datas aí. É um prazer, então, falar com ele aí. Professor, me diga uma coisa. Alguém está dizendo aqui que travou a tela, mas assim, não com a gente aqui. Eu acho que foi... se travou, foi aí na sua internet, o meu caro Lucas, né? Não foi aqui. Aqui está tudo bem aí, né, professor? Professor, me diga uma coisa. E o que é que o Simpro, assim, está orientando? Quando um professor, digamos o seguinte, o professor, ele está apavorado, né? Porque na sua família várias pessoas testaram positivo. Vamos imaginar uma situação de um professor, né? Que ele está apavorado porque na família dele várias pessoas testaram positivos, mas assim ele precisa efetivamente daquele trabalho e que se a escola chamá-lo para retornar, ele não vai ter, ele vai pensar 10 vezes antes de dizer não. Ou digamos assim, se o professor, se o dono da escola chamá-lo e fizer aquele discurso de que está perdendo aluno, que está em crise, e que ele propuser uma negociação, digamos assim, para ele reduzir o salário. Como é que o Simpro orienta um professor desse? Eu digo isso porque eu acredito que existam professores que sequer
teria, assim, pode até ser que nem procure, nem chegue a procurar o Simpro, né? Mas, assim, passo por esse sentimento, por essa tragédia que tá numa pandemia, ter toda essa carga emocional de uma pandemia, ter uma condição familiar, né, desesperadora, como você mesmo disse lá no início, muitos professores perderam os familiares, pessoas queridas, né, e não pode perder o emprego. De fato, tem uma pessoa aqui que está reclamando aqui, mas infelizmente, Mister, não, o problema não é aqui na live. Hein, professor? Qual a orientação que o sindicato... Pois é, veja bem, houve, lógico, tem a medida provisória 927, né? Houve várias situações, né? De redução de carga horária e suspensão do contrato de trabalho. E foi bom você tocar nisso, Zelma, porque nós que fazemos o sindicato, né, já pedimos várias fiscalizações, porque acontecem situações que você nem imagina. Tá? Tem pessoas, por exemplo, tem professores com contrato de trabalho suspenso durante a pandemia, lógico, previsto pela medida provisória, porém, trabalhando. Olha só, isso é crime. Isso é um crime. Tá? Os colégios, se eu estou com um contrato suspenso, eu não posso participar das aulas durante a pandemia. O contrato está suspenso. A redução não. E a redução é o seguinte, se eu for reduzido em 70%, eu só posso cumprir as aulas remotas 30%. Mas acontece Sim. que tem várias situações em que o professor está com o contrato de trabalho reduzido e trabalhando da mesma forma para manter o emprego, imagina só. Então, lógico que o professor não vai se expor, né? Fica no anonimato, mas nos procura, tá? E aí, diante dessa situação, nós estamos procurando junto às entidades de trabalho aí a fiscalização devida, porque, na verdade, passa aí a ser um crime contra, inclusive, a própria medida provisória. Se eu estou reduzindo em 70%, eu só posso trabalhar 30%, e não em 100%, como está acontecendo aí. Então, Sim. O professor, até nisso, ele está se submetendo a essa situação por conta da iminência, né, de perder o emprego ou não estar na linha de frente do colégio para ser visto. Eu estou sendo visto aqui no colégio, então, minha situação... Então, tem situações diferentes demais, Elma, e eu me preocupo muito, né? O sindicato, né, o Simpro Piauí, assim como toda a CONTE, que é a nossa confederação, ela está diante de um aspecto muito difícil a ser trabalhado, certo? A questão de manutenção do emprego em detrimento da saúde do profissional. Veja bem, a que situação nós chegamos, né? Não é verdade? A Lourdes, a Maria de Lourdes Carvalho Rufino, a Lourdes Rufino, amiga nossa, ela estava perguntando se é racional que depois de 5 meses de quarentena, numa situação que a gente está, passamos de 100 mil mortos, né, no Brasil, e as famílias e os alunos voltarem às aulas assim. O senhor acha que é racional? Eu acho que não é racional. Mas com certeza não, minha querida. Mas veja só, nós estamos vivendo a égide da República da Cloroquina, infelizmente. Onde tudo pode, onde pode-se colocar situações passando por cima de várias situações, certo? Por isso que eu faço esse codinome mesmo, República da Cloroquina, certo? Não tem nenhuma eficácia provada que possa voltar às aulas de uma hora para outra, assim. A não ser, como eu falei, que volte com toda a segurança, com todos os protocolos. Mas eu fico a pergunta, né? A quem vai ficar a fiscalização das escolas na questão desse protocolo? Nós sabemos que é a vigilância sanitária, mas será para a vigilância sanitária em Teresina, né? Não tem profissionais para fazer todas essas fiscalizações, não só nos colégios, como no comércio em geral, Zé. Então, como eu falei, a primeira semana você vai ver, vai ser a maravilha, certo? Uma maravilha. Mas o problema, a situação, a continuidade dessas aulas, como é que vai ficar? Então, nós estamos preocupados sim, tá? Por isso eu tiro o chapéu, minha querida, para esse tema aqui que você abordou para essa live, viu? É o momento que nós estamos vivendo.
Professor, e aí eu acho que já ficaria a dica, né, para que os pais de alunos se organizem. Eu acho que já tivemos aqui em Teresina, em alguns momentos em que os pais se organizaram para exigir determinadas ações, né, seja em fiscalização, seja em mudança pedagógica. Eu acho que talvez seja esse um momento em que os pais devem se unir também para ajudar a fiscalizar, né? E ajudar a garantir a saúde dos seus filhos, porque, de fato, é uma situação grave, é uma situação inusitada. Nenhuma escola estava preparada, como nenhum professor, como nenhum de nós estávamos preparados, né, para uma pandemia. Não estávamos preparados, inclusive, para a gente ter um governo federal que não estabeleceu, eu acho que o único do mundo que não estabeleceu um plano nacional, né, de contenção. A gente está com o mês de julho inteiro, a gente vem há mais de 30 dias que a média de óbitos diária é 1.000 mortos, quer dizer, já passamos dos 100 mil, e assim, professor, honestamente, eu olho assim para o futuro e vejo que eu não vejo a curto prazo como é que a gente pode, como é que o Brasil vai sair dessa tragédia. Porque, assim, a gente não vê, a gente vê muito esforço localizado de governadores, de prefeitos, de profissionais assim, valorosos, que estão literalmente, muitos, dando a vida, né, para salvar as demais vidas, né, que é o pessoal da saúde. Mas, assim, uma pandemia é uma doença que a solução ela não é individual, ela é coletiva, não adianta. Enquanto a gente não tiver um plano nacional que possa organizar, que possa enfrentar efetivamente, com seriedade, com a responsabilidade que deve ter o governo federal, eu fico imaginando que o Brasil ele está se destruindo, e o que é pior, assim, parece que as pessoas estão cansadas de sofrer, porque você vê que há um desânimo total, entendeu, das pessoas, e assim, nós não podemos normalizar essas mortes, nós não podemos normalizar, não se trata de um número, né, se trata de pessoas, de famílias, de filhos que ficaram sem os pais, de pais que ficaram sem os filhos, não é? É uma coisa, enfim. Nós já estamos chegando aos 50 minutos, professor. Aí eu tenho uma pergunta que a gente já tratou aqui, mas assim, em relação à questão da saúde, a saúde dos professores, né, dos trabalhadores, assim, como é que o sindicato está tratando? Está recebendo informações sobre isso? Como é que vocês estão tratando disso? Assim, procuraram, sei lá, o Ministério Público do Trabalho? Como é que está isso? Como é que está a questão da saúde dos professores, da sua base social, a base social do sindicato? Pois é, o nosso sindicato, graças a Deus, não está omisso quanto o governo federal, né? Você citou o governo federal aí, onde 2 meses sem um ministro da Saúde, numa pandemia que nós estamos vivendo, não é brincadeira, colocou um substituto lá. Então, eu acho que não só o sindicato, como a própria sociedade não pode ser omissa, Zé, em detrimento de... Fosse só uma morte, mas 100 mil mortes pesa bastante, Zé, certo? Então, nós do nosso sindicato, né, estamos atendendo diariamente alguns professores com nível de estresse altíssimo, certo? Professores com depressão, tá? Isso é uma realidade no nosso sindicato hoje. A gente recebe ligações com certeza essa aflição do professor. Então, por isso que tratar mais do que do retorno em si das aulas é fazer esse acolhimento primeiro desse profissional, tá? Acolher esse profissional. E acho que nós estamos até numa situação de vantagem, sim, em relação a outras categorias, porque nós, sindicato, nós estamos até pretendendo fazer alguma coisa em relação a isso, nessa volta, chamar primeiro os professores para o sindicato, para que a gente possa realmente trabalhar a saúde mental desse trabalhador, tá? Porque
Nós vamos voltar, tudo bem, mas com que situação nós vamos voltar? Tá? Eu espero que a gente pense bem nesse retorno, não é verdade? O professor Ricardo está falando aí, né? Eu acho que a categoria tem que pressionar os órgãos competentes para participar das discussões desse retorno presencial, pois em nenhum momento foi solicitada a opinião do professor e do auxiliar da educação. Atores protagonistas são apenas os governantes e o dono dos colégios. Olha, está de parabéns aí, professor Ricardo, professor de História, nosso amigo professor Ricardo. Olha aí. Muito bem. Eu acho que a ideia da gente trazer essa discussão é inclusive isso, né? Porque, de fato, a gente não vê, assim, essa... Eu não digo que não exista a preocupação, enfim, não tem como você saber que não existe, mas, assim, a preocupação com os trabalhadores da rede de ensino, assim, não é externada publicamente. A gente não vê essa preocupação, digamos assim, externada nas matérias, pela imprensa. Normalmente se fala muito na questão econômica das escolas que estão com dificuldades e fala na questão dos alunos, né? E aí a ideia é exatamente essa. São pessoas também, são trabalhadores também, e que estão igualmente sofrendo a pressão emocional, né, de uma pandemia, como qualquer um de nós, está sofrendo a pressão do desemprego, do risco do desemprego, como qualquer trabalhador, e ainda está tendo que ser obrigado a voltar ao trabalho, porque não teria como dizer não, numa situação em que esse risco, que cada um de nós está correndo, uns mais, outros menos, mas assim, com esse risco muito mais aprofundado, não é isso? O Raimundo Lopes, da história, olha, eu acho que a história está presente, né? Está bem presente aqui. Com o professor certeza. Raimundo Lopes, fomos contemporâneos na universidade, um abraço, Raimundo, está parabenizando pela iniciativa, pois o tema é de grande relevância e pertinência. O Marciano, seu colega, né, professor, sim, com certeza. Tá dizendo, contando com o otimismo de uma vacinação próxima, novembro, dezembro, o governo federal ainda não nomeou uma equipe para gerenciar a logística da possível vacinação. Será tudo feito nas coxas, entre aspas. Professor Marciano, eu fico imaginando o que é nesse governo que está sendo feito de forma organizada. Será se tem planejamento? Nem planejamento não tem, pelo amor de Deus. A gente tá com um ministro interino há 2 meses, né? O Marcelo está colocando aí, realmente eu comentei aqui, né? Que nós oficializamos a Prefeitura Municipal de Teresina a solicitação, estou falando nós enquanto sindicato, né? Participação da elaboração do protocolo, mas ainda não obtivemos a resposta positiva. Veja só, né, como é que está se tratando esse retorno, né? E foi protocolado esse ofício, protocolado. Eu acho que com essa divulgação aqui, a gente espera que essa live ela circule. Vou aproveitar, inclusive, e pedir, né, que vocês compartilhem nas suas redes sociais para que essa live ela possa circular e até chegar aos gestores, para que, inclusive, essa questão, o Simpro representa uma parcela grande de trabalhadores da educação e precisa participar, ser chamado, sentar à mesa para discutir, para defender a saúde da sua base social. E a saúde, inclusive, não só da sua base, mas, assim, garantir que toda a comunidade que forma a escola, né, alunos e professores e as pessoas da administração possam zelar pela sua saúde. Inclusive a Adelaide Ruth, né? Essa eu conheço também. Diz que nesse governo estamos à deriva. E digo mais, Ruth, à deriva e sem um timoneiro, ainda mais essa aí, com certeza. O Marcelo está dizendo que vamos convocar a assembleia da categoria para tratar especificamente sobre essa pauta. Eu acho que é interessante, né, professor? Eu acho que é interessante chamar todo mundo, porque é uma situação grave, que, uma vez havendo, digamos assim, uma volta precipitada e havendo um contágio em massa,
vidas serão perdidas, né? Vidas serão perdidas. Com certeza. O nível de contaminação vai ser muito alto. Pode se dizer. Se a gente vai retornar essas aulas no pico ainda, né? Numa crescente. Sim, sim, pois é. Professor, Professor... E como eu coloquei no início também, Zelma, certo? A preocupação com esse retorno tem que perpassa a nossa visão de professor. Porque, para mim, na minha concepção, para voltar às aulas, certo? O nível, até a ocupação de UTI tem que ser levado em conta. Sim. Certo? Tem que estar abaixo de 50%, tudo. Então, será se nesse período vai estar com todos os números adequados a esse retorno? Fica uma interrogação. Então, professor, me diga então, assim, basicamente, o seu pensamento é que esse debate, ele deve permanecer, obviamente, né? Não se trata de cessear o debate, porque, enfim, em algum momento as aulas vão retomar. Mas aí o senhor acha que isso deve ser avaliado continuamente para ver exatamente quais as condições e só retornar quando, de fato, se conseguir construir um protocolo com condições reais, efetivas, de proteger a vida da comunidade escolar, é isso? Com certeza, Zelma. Inclusive, por isso que a categoria escolar, né, a questão das escolas, é o último dos protocolos o último das empresas a voltarem, né? Porque a nossa questão como professor, ela é totalmente diferente sobre todas as demais e sobre todos os aspectos. Por isso que o final da lista mesmo de protocolo seria o nosso, do retorno. Veja que as outras atividades já estão voltando, mas a escola não pode ser pensada dessa maneira, certo? Há toda uma questão e nós não podemos ser omissos em relação a isso, certo? Então, são situações, como eu falei no início, são nuances totalmente diferentes de um comércio. Do comércio ali no centro, por exemplo, tá? De um shopping. Olha só a questão de você passar uma manhã toda, uma tarde toda com 2.000 alunos, né, no mesmo ambiente. Olha a situação. Então, nós não podemos ser omissos e não discutir isso junto à sociedade, junto às autoridades e verificar tudo que é possível para se voltar. Mas voltar, como eu falei, com segurança, preservando principalmente a vida. Principalmente a vida. Principalmente a vida. Verdade, professor. Olha, nós estamos chegando a 1 hora. Olha, Foi rápido, muito rápido, né? Está sendo um prazer conversar com você, né? Foi um prazer. E aí você pode fazer as suas considerações finais e a gente vai, pela primeira vez, conseguir cumprir a nossa meta, que é fazer a nossa live em 1 hora. Tá certo. Pois é, Zé, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, né? E primeiro enaltecer o seu trabalho em relação a esses temas. Essas lives estão sendo comentadas, viu? Pelo menos as 2 que eu assisti foram muito comentadas nas redes sociais aí. E a lição, Zé, uma lição que eu tiro dessa pandemia, certo? Ela veio para mostrar para a gente valores, certo? Que a sociedade tinha esquecido com o passar do tempo. Olhar mais para o outro, olhar mais para a sua família, estudar mais junto dos seus filhos, tentar entender. Todos nós precisamos dos outros. Não tem sido fácil, porque, na verdade, é um turbilhão de sentimentos, certo? Mas, para mim, é muito importante estar nessa missão que eu estou hoje, né? Tá? De estar comandando um sindicato, fazendo parte de um sindicato e, ao mesmo tempo, debatendo um tema tão relevante para a sociedade, certo? Então, primeiro, eu quero enaltecer o seu projeto dessa live, ela deve continuar, com certeza, certo? Por muitos anos, né, vamos debater temas aqui nessas lives, certo? Então, eu fico feliz de ter participado, Zelma. Eu agradeço demais e agradecer também aos colegas que participaram aí com perguntas, pertinentes e sugestões também. Professor, já ficamos marcados uma próxima live para quando as aulas retornarem, né? Isso. Esperamos que esse retorno se dê nas condições que a gente almeja, né? Preservando a vida, e que a gente possa falar desse tempo agora, de tanta tristeza, de tanta perda,
como uma coisa do passado e que nos trouxe lições. Eu não sei, professor, se eu seria tão otimista quanto muitos em relação a todos nós sairmos dessa pandemia melhores, né? Porque eu acho que quando a gente vê que na situação que está o país, né, a gente ainda vê nas redes sociais manifestações completamente indiferentes ao sofrimento do povo e das famílias. Então, assim, eu fico alternando, né? Quando eu olho para os meus companheiros, para os meus amigos, eu sinto esse afeto, eu sinto essa solidariedade, eu sinto até esse sofrimento pelo outro, e eu fico animada, que eu acho que a gente está no caminho certo. Mas, assim, quando eu olho para o outro lado, que eu vejo a indiferença, eu fico, meu Deus, para onde é que a gente está indo? Que sociedade, que país a gente fez, o que a gente fez para merecer um país com tanto sofrimento, né? E com tanta indiferença à dor do outro, né? Mas, enfim, né? Sigamos, assim, a gente não tem como seguir na resistência. Eu espero mesmo que essa nossa conversa possa alertar, servir de alerta a pessoas que estão aí, que não tinham parado para pensar na gravidade dessa questão, em especial em relação à escola privada, né? E que a gente possa se unir cada vez mais. Eu acho que você diagnosticou bem, eu acho que as escolas, elas precisam, os pais precisam estar envolvidos com a escola, né? Porque esse é um processo que precisa ser compartilhado, né? O professor, ele sozinho, ele não vai conseguir suprir toda a necessidade, né, do que os alunos têm de compreender, né, digamos assim, de compreender esse momento, porque se para a gente que já é adulto, que a gente já viu muita coisa acontecer, ainda nos causa esse tipo de dano emocional, digamos assim, imagina para uma criança, né, que às vezes não está nem entendendo por que ele não pode mais abraçar os seus priminhos, que vai voltar às aulas, mas que ele não vai poder compartilhar brinquedo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar unido realmente para preservar a vida. E, olha, muitíssimo obrigada a todos os professores aí, né, amigos do Jurandir, que eu já considero também meus amigos, porque Jurandir é uma pessoa que eu conheci, assim, recentemente, mas é uma pessoa maravilhosa. E sigamos, viu? Muito obrigada. Na próxima, a nossa live, ela acontece sempre às segundas-feiras, né? Vai acontecer às 18 horas, e a gente procura sempre trazer um tema que esteja na ordem do dia e que possa fazer as pessoas, assim, refletirem. Trazemos, assim, algumas provocações, digamos assim, para que a gente possa refletir coletivamente e almejando que o mundo se torne um mundo melhor, apesar de tudo. É o que torcemos, Nelly, com certeza. Estamos com você. Tá bom. Pois boa noite, gente. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima segunda-feira.